Agora que vão acontecer. A primeira é Índices de Áreas Verdes do município do Rio de Janeiro, com o técnico Luiz Otávio Pedreira. Por favor, ao palco. A segunda seria a proposta para a criação de uma escala de eventos meteorológicos para a cidade do Rio de Janeiro, com Marcelo Abelheira. Terceira palestra, seja bem-vindo. Pode sentar, tem um espaço ali. Terceira palestra, a integração do monitoramento ambiental às geotecnologias na Prefeitura do Rio de Janeiro. Brasiliano Vitor Fico. E a quarta, Arborrio, Sistema de Gestão da Arborização Urbana, Rômulo Giacomo. Está aberta a sessão. Bom dia. Não é essa aqui? Bom dia, meu nome é Luiz Otávio, foi apresentado, sou engenheiro florestal, trabalho na Subgerência de Monitoramento da Biodiversidade, Secretaria de Conservação e Meio Ambiente. Recentemente, um ano e meio atrás, quase dois, a gente foi demandado para nós fazer um cálculo de índice de áreas verdes. Nós pegamos, com base nos dados do mapeamento de uso das cobertura vegetal e uso das terras de 2014, e é esse que eu vou apresentar para vocês. Depois disso a gente já fez outros cálculos, mas esse é o que está mais consolidado. Vou tentar ser rápido. Alguns conceitos, rapidamente, né? Áreas verdes, sistema de áreas verdes, arborização urbana, florestas urbanas, infraestrutura verde, que são conexos, né? Correlatos. Legislação, a gente não discute, né? A gente segue. A Lei Nacional de Proteção à Vegetação Natural, né? O antigo Código Florestal. Ele define, tem uma definição para áreas verdes, uma definição interessante que ele basicamente trabalha com áreas que são vegetação e que estão indisponíveis para a construção. Então, por essa definição nacional, que a gente tem que seguir, né, ele considera que se você tem um terreno particular que pode ser loteado pelas leis urbanísticas, né, você não deve considerá-lo como uma área verde. É uma definição meio, no mínimo, questionável. E eu quero mostrar rapidamente para vocês, antes de entrar no cálculo índice propriamente dito, que essa questão de conceitos de áreas verdes é bem assim complexa. São diferentes, não tem uma coisa muito consolidada até onde eu pude verificar. Então, de uma forma geral, né, sistema de áreas verdes. Aqui eu tentei botar umas imagens, né? Você tem arborização urbana, você tem reflorestamento de encosta, você vai ter parques nacionais aqui do meio da cidade do Rio de Janeiro, né? Todo um conjunto de formações florestais ou herbáceas, como essas manchas de capim colonial nas encostas, né? De áreas degradadas já de longo uso, que fazem parte de um sistema de áreas verdes. Tudo isso são áreas verdes dentro de um conceito mais amplo e não daquele restrito de áreas verdes urbanas da legislação. Alguns exemplos da arborização urbana, que também é uma coisa... Isso aqui são dois bairros, Zona Norte e Zona Sul, bem arborizados, um bairro planejado, Grajaú, Leblon, classe média alta. Aqui, Zona Norte, algum lugar próximo à Cascadura, talvez não em Cascadura, mas por essa região foi um voo que a gente fez. A arborização já bem mais, como se diz, a arborização viária já bem mais falha, com pouca arborização viária, algumas árvores ainda remanescentes no interior dos lotes. E esse conceito de arborização urbana, ele envolve não só a arborização viária. Tem aqui até eu trouxe uma cola. Eu nunca fui bom em cola na faculdade, então
É um papel muito grande, devia ser menorzinho. A arborização urbana tem uma definição aqui, que é o conjunto das terras públicas e particulares com cobertura arbórea numa cidade, árvores e palmeiras, inclusive arborização viária, são definições e mais definições, entendeu? Então, no final das contas, eu tenho até uma definição enorme aqui que eu não vou ler para vocês, vocês não merecem, sobre florestas urbanas, que, no final das contas, no Brasil, acaba tendo o mesmo significado de arborização urbana, porque em inglês não existe urban arborization. Então, urban forestry, urban forests, é o que eles usam e no mundo é usado mais hoje em dia, é um conceito mais novo, né, para as florestas e demais formas de vegetação que ocorrem dentro das cidades. Rapidamente, então, falando um pouquinho, mostrando mais um pouquinho o que são florestas urbanas. Aqui um parque natural municipal, remanescente vegetação na malha urbana. Aqui também é reflorestamento ambiental feito, né? Um parque urbano, né? O Parque do Flamengo. Um reflorestamento de recuperação ambiental, mais uma vez um parque nacional. Tudo isso faz parte das florestas urbanas. Se você vai para o conceito de infraestrutura verde, fica bem pior, né? Porque isso aqui eu tirei de uma publicação da Universidade de Copenhague, do grupo lá de Copenhague, é um trabalho feito para a comunidade europeia de conceituação de elementos de infraestrutura verde. Então, eles pegam desde plantas em varandas, até trepadeiras plantadas no chão e que sobem nos prédios, ou paredes verdes, telhados verdes, e assim vai. Árvores em átrios de prédios, tudo isso é conceituado como infraestrutura verde. Eu vou passar, tá, tudo um pouquinho, né? A vegetação ao longo das margens de ferrovias, por exemplo, até os campos esportivos, cemitérios, tudo isso, a agricultura urbana, tudo isso é conceituado como urbana e periurbana, sempre, né? Eles sempre trabalham com urbano e periurbano, em volta das cidades. E áreas naturais, parques, até água, praia, mar, isso para eles é infraestrutura verde e azul, né? Eles não falam verde e azul, mas eles consideram. Então, isso posto ao índice de áreas verdes. Os índices de áreas verdes, geralmente, tradicionalmente, eles são associados à quantidade, e geralmente a quantidade de área verde é associada ao número de pessoas. Tinha uns números mágicos que são totalmente fajutos da Organização Mundial da Saúde, o pessoal citou até que alguém falou, olha, não existe, foi consultado aquele 12, 15. 15 é um recomendado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, metros quadrados por habitante. Agora, outros índices falam de qualidade ou de outros aspectos além da qualidade. Rapidamente, esse aqui é uma referência bem legal, 2 anos atrás. Esse é da OMS, esse existe, está publicado, está no site, pode baixar. Fala sobre estão discutindo muito atualmente o papel do contato do ser humano com as áreas verdes, as áreas naturais e áreas verdes em geral, para a saúde. Isso é um dos temas do momento, né? Todo congresso que você vai, Congresso Internacional de Florestas Urbanas, de Arboricultura, todas as pessoas falam isso. E a novidade agora, ano passado, por exemplo, foi apresentada no Congresso, em Washington, é que as revistas de medicina estão publicando os artigos sobre isso. Vamos em frente. Então, esse índice da Organização Mundial de Saúde, proposto por ela, um indicador de área verde urbana, ele considera aquela coisa de distância de uma área verde acessível que a pessoa pode usar, como parque ou praça, o tamanho mínimo de 5.000 metros quadrados, então ele calcula o número de pessoas que vivem até 300 metros. Esse é um tipo de índice de áreas verdes que é quantitativo, mas considera também um aspecto qualitativo da distância. Esse aqui é o famoso também, né? O Tripedia, não sei quem já viu, só tem São Paulo na escalinha lá mapeado, é 11%, 11,7%, quase 12%, e tem várias cidades do mundo. São Paulo deve estar lá para baixo, entre as cidades que foram computadas. Ele é isso aqui, olha, vai dar para ver, eu sei que é ruim de ver, mas é o Street View. Os caras veem o que é um índice de área verde calculado a partir do ponto de vista do ser humano. Então, a pessoa, é muito bonito você ter um índice de áreas verdes mapeado do satélite. Nós não estamos no satélite, nós estamos aqui embaixo. E diz que o contato nosso com as áreas verdes faz bem à saúde. Então, eles mapearam o que eu vejo, né? Uma coisa assim, tá
interessante, até pensamos, queremos ainda falar com eles, ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa para o Rio. Vamos em frente. E tem aqueles mais simples. Não, esse é o mais complicado. Depois tem o mais simples. Esse índice de sustentabilidade, eles chamam de Green Index, não é um índice de áreas verdes em particular. Ele tem algumas métricas verdes, mas ele computa nesse índice de Hong Kong, mas na verdade ele está calculado para várias cidades da Ásia e do mundo. Eu acho que tem o dedo da Siemens, a Siemens ajuda na publicação, acho que deve ter também nos cientistas. Mas, enfim, ele usa várias métricas de biomassa, área foliar, armazenamento de carbono, enfim, outra permeabilidade das superfícies. É um mantra aqui na Prefeitura do Rio, tá, gente? Vamos repetir sempre: permeabilidade, 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 para ver se um dia a gente chega lá. Esses índices são então mais complexos. Nós aqui optamos por trabalhar. Uma coisa, então, como tem muitas formas de computar os índices, você pode computar só as praças e parques que são acessíveis, você pode computar só a vegetação natural, você pode, enfim, nós optamos por trabalhar com um índice. É importante que você defina bem a metodologia que você está utilizando. E aqui no Rio, nós optamos por trabalhar com um conceito abrangente de áreas verdes, né? Não apenas o que está acessível. A gente entende que se você tem um remanescente de vegetação numa área que está cercada e ninguém pode entrar, a simples presença dele, o seu avistamento ou só a presença dele te traz benefícios do que se comparado se aquela área fosse impermeabilizada, construída, etc. Então, a gente usou um conceito abrangente. Áreas públicas ou privadas, cobertura arbórea ou herbácea permanente ou temporária, como, por exemplo, a agricultura, que é uma cobertura temporária, muitas vezes. Tá? Então, a gente usou esse conceito. E o conceito mais simples, a gente somou todas as áreas verdes e dividiu pelo número de habitantes. Ao mesmo tempo, um outro indicador que a gente até era automático, né, porque já se calcula para calcular outro, é o percentual dessas áreas verdes em relação ao total. Então, é o percentual das áreas verdes em relação ao total e quanto que essas áreas verdes representam por habitante. É o que a gente fez em 2014. E aí, nós utilizamos o SIG Floresta, que é esse mapeamento da cobertura vegetal e uso das terras. Aprendi. Enfim, que foi feito pela Secretaria em 2010, 2014, atualizado em 2016. Tem uma série de classes, né? Aí aqui estão algumas das classes, eu relacionei, porque o que a gente fez? Então, está ali, ó. Nós calculamos o índice das áreas verdes natural, que seriam das áreas verdes naturais, que não foram implantadas pelo homem, ou que tem menos ou nenhuma antropização. Então, vai nesse mapeamento, são as classes de floresta ombrófila, floresta, né? Propriamente dita, que no Rio de Janeiro toda é denominada floresta ombrófila densa, a vegetação de restinga, a vegetação de manguezais e as áreas úmidas. Sempre herbácea ou arbórea, arbórea ou herbácea também, e aqui nós temos herbácea, arbustiva e arbórea. Tá. E ainda vegetação rupestre em cima de afloramento rochoso. Tudo isso é natural. Então a gente comparou isso com a área total, a percentagem de áreas verdes, e com o número de habitantes. Não está dito, na frente eu falo outras coisas. E aí fizemos um outro que nós chamamos inicialmente de ampliado. Ampliado porque pegou também áreas com vegetação de alguma forma antropizada, né? O reflorestamento de encostas com finalidade de recuperação ambiental que a gente faz, a Secretaria, né? Já há mais de 30 anos, e que na verdade, enfim, até mais antigo, outros órgãos, a própria Geo Rio começou fazendo talvez 40, 50 anos atrás. A vegetação arbórea não florestal, desse mapeamento, que são bosques, parques, pomares ou outros. O uso agrícola, como eu falei, né? E essa vegetação gramíneo-lenhosa, que no Rio, a maioria das pessoas conhecem, né? As encostas do Rio foram ocupadas muitos anos com café e outras culturas, ou simplesmente desmatadas para uso da madeira. E
teve uma planta exótica, um capim, que colonizou 95% dessas áreas desmatadas, que a gente chama de capim colonião, era o antigo pânico máximo, hoje em dia tem um nome que é um palavrão, não vou lembrar nem repetir aqui, mudaram o gênero e máximo, ainda é máximo, qualquer coisa parecida com isso. Então, essa vegetação gramíneo-lenhosa, basicamente, é esse capim nas encostas e também nas áreas planas, né, que ele coloniza. Então, isso a gente chamou de índice de áreas verdes ampliadas. Ampliada. E aí, esse mapeamento do SIG Floresta, no que ele chama de área urbana, na classe área urbana, você tem pequenas áreas com vegetação que não foram computadas. Então, a gente fez um esforço de mapear essas áreas com uma imagem de média, né? Média resolução, 5 metros. 5 metros. E somamos isso às outras áreas, então fizemos um total, né? Isso tudo a gente está no processo de improvement, né? Tentando melhorar para ter uma ideia mais precisa do que a gente tem de vegetação realmente na cidade. Então, nesse mapeamento que a gente inseriu isso, a gente não distinguiu porte, origem ou localização. Então, aí calculamos o total. Então, são 3 tipos de índice. Em 2 minutos eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. A gente calculou, essas linhazinhas vermelhas são as regiões administrativas. Aí são as regiões administrativas, então aquela coisa, áreas naturais, Guaratiba, Barra da Tijuca, Tijuca tem mais, uma maior quantidade de área verde por habitante, né? Você vê que, por exemplo, a Tijuca tem um percentual muito maior de cobertura de área verde, porque ele pega o da Boa Vista, o Parque Nacional da Tijuca, mas ele, como tem uma densidade populacional maior, então o índice é menor. Aqui, como tem menores densidades populacionais, o índice é maior. E assim vai, então todos esses números estão aí. Aqui são lugares que têm índices de áreas verdes bem baixo ou nulo, né? Tendem a 0, né? Claro, isso aqui é arredondamento, aqui vai ter vegetação natural, talvez muito pouca ou nenhuma. Não, ele considera que não tem nenhuma, tá certo, é um mapeamento. Enfim, vamos em frente, rapidamente, a mesma coisa, com o índice de área verde ampliada, e Tijuca já desce, Santa Cruz, esses bairros continuam na frente, essas regiões administrativas, não são bairros. As regiões administrativas mais com menor elevado, né? Com menos vegetação, realmente, são Cidade de Deus, Maré, Jacarezinho, que na verdade são comunidades, né, carentes, que a gente chama, né, comunidades ou favelas, né? E o centro da cidade também tem pouco, mas principalmente essas aqui tem muito pouca vegetação. Mesma coisa, essa aqui é o total, né? Vamos passar rápido agora. As comunidades, novamente, com muito pouca vegetação, mesmo considerando tudo que tem de vegetação no interior. Um quadro geral, não vou mostrar ele aqui agora, só vem que, por exemplo, a área de planejamento 3, que é a Zona Norte, ela tem praticamente menos em tudo. Terminou, né? Tem menos em tudo, eu vou fazer um fechamento rápido aqui, tá? Tem menos em tudo, aí a 4 tem um índice maior, a 2 vai ter uma maior porcentagem de áreas naturais e assim vai. Não dá para discutir cada uma, eu apresentei assim separada, a apresentação vai ficar disponível, né? Só passar cada uma das APs mostrando como que a AP3, ó, pouca vegetação, né? Apesar que chega aqui, ó, mais que 25% de vegetação total, se você computar tudo, enfim. Vamos em frente, a AP4 é tudo isso aqui, tem bastante vegetação ainda, né? E a AP5 também, da mesma forma. Aqui, acho que isso aqui é o último, talvez, possivelmente. Então, aqui é um resumão, você vê, os nossos índices de áreas verdes computados com essa metodologia, que, vamos ser francos, é uma metodologia simplista, né? Simples porque, primeira, né? Simples porque foi feito após ninguém ter feito nada, nós fizemos. Então, ela chega a valores muito altos, mais de 100 metros quadrados por habitante, né? Se considerar o total. É claro que mal distribuída, como vocês viram pelos números por área de planejamento. Tá bom? Em linhas gerais é isso. Obrigado, desculpe ter passado.
Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Abelheira, sou da Defesa Civil Municipal. Queria dizer que é uma honra estar aqui, um grande prazer apresentar o trabalho que a gente vai mostrar aí. E mais que isso, eu queria parabenizar o evento. Eu estou aqui desde terça-feira, participei de todos os dias, não integralmente, mas participei de todos os dias e estou adorando o evento, achando muito importante. Só que mais do que o evento, eu queria parabenizar o CIURB, né? A equipe que é responsável, todas as pessoas, desde do Aroeira, desde do Adriano, o Felipe, com quem eu interajo mais, mas todos que atuam. Por que eu estou enfatizando isso? Eu estou no município há cerca de 12 anos e uma das grandes dificuldades que a gente tem é o acesso às informações, né? As informações disponibilizadas. A Defesa Civil é um órgão que ele trabalha de forma multidisciplinar, de forma transversal. Então, ele precisa de dados de outros órgãos. Então, estou vendo meu colega Nelson ali da GeoRio. Com a GeoRio, a gente tem um ótimo relacionamento. A gente tem os dados da GeoRio. Porém, isso não acontece com todos os órgãos. Então, infelizmente, às vezes a gente precisa de uma informação e não acha. E eu tenho certeza que a grande maioria de servidores já passou por isso. Falando especificamente da minha área, né, de redução do risco de desastre, a gente tem um documento global, que é o principal, que é o Marco de Sendai. No Marco de Sendai, lá diz claramente que os dados devem ser disponibilizados, tornados disponíveis, inclusive para a população. Obviamente, dentro da possibilidade. Tem dados que precisam ser fechados, tem dados que são restritos, mas os dados que não são restritos, eles têm que ser disponibilizados. E o CIURB vai diretamente nessa linha. E ele, além disso, ele segue essa questão da privacidade. Você pode ter o dado só para a sua instituição, ter o dado para todas as instituições da prefeitura, ou ter o dado aberto, que é o DataRio, aí, que com certeza ajuda muitos pesquisadores e cidadãos mesmo curiosos para ter acesso. Bom, falando especificamente sobre a minha apresentação, eu vou apresentar... Deixa eu controlar meu tempo aqui, que eu já perdi um tempinho, mas estou de olho. Eu vou apresentar a proposta de uma criação de uma escala de impactos de eventos meteorológicos para a cidade do Rio de Janeiro. Queria pedir desculpa, provavelmente foi um erro meu, quando eu coloquei o título lá no CIURB, e depois eu errei novamente de não ter comunicado a organização. Na programação está sem essa palavra impactos, tá? Escala de eventos meteorológicos. E essa palavra impactos, ela faz toda a diferença. Entendeu? Porque senão pode parecer que eu estou sugerindo uma escala de eventos meteorológicos. Não, estou sugerindo uma escala de impactos. Tá? Vou falar um pouquinho sobre a contextualização, né, de que essa ideia não surgiu do nada. Vamos criar uma escala de impactos. Por que ela surgiu? Então, essa primeira parte aqui, eu vou até passar rápido, mas ela é uma contextualização para mostrar que teve um embasamento, que teve uma base, né, para pensar nisso. E aí vou falar sobre a análise dos eventos chuvosos deste último verão, e aí sim, a partir daqui, a idealização, e eu quero enfatizar isso, a integração com o CIURB. Ainda não está integrada com o CIURB, mas existe sim alguns passos nesse sentido, né? Eu vou mostrar para vocês. E aí depois eu volto na aplicação experimental dela, ainda sem o CIURB, mas mostrando que ela já foi usada nesse último verão. Bom, como eu falei, isso aqui contextualizando, vou passar rápido, estou querendo dizer aqui que houve um planejamento para as ações integradas antes do verão. Tinha uma metodologia com um plano integrado, que era o plano mãe, com a matriz de responsabilidade, um protocolo, e que descia para os planos exclusivos de cada órgão, os planos específicos, melhor dizendo. Então, 7 Rio tem o seu plano, a Guarda Municipal tem seu plano, a Defesa Civil tem seu plano, que é específico da instituição, mas a gente tem um plano mãe. Só a título de exemplo aqui, o que é a matriz de responsabilidade? É uma forma visual que define quem faz o quê. Então, a Rio Águas cabe a questão da drenagem, a GeoRio cabe a questão das encostas, a 7 Rio cabe a questão do trânsito, com o LURB a questão da limpeza. E assim por diante, obviamente, eu estou falando de uma forma geral, genérica, né? Aqui ela vai um pouquinho mais no detalhe, mas também sem ser muito específico. Continuando o planejamento, foram feitas várias reuniões, o IPB participou dessas reuniões, a gente vê aqui na foto, o Aroeira, o Felipe. E com o planejamento montado, com a metodologia, com as reuniões, a gente fechou o plano, que já estava começando a ser construído, a gente fechou. Quais eram as áreas de maior vulnerabilidade, como era o plano de comunicação, como é que era a atuação. E por falar em plano de comunicação, eu coloquei isso aqui, Grupo EGC, Equipe Gestão de Crise. Isso aqui foi fundamental, talvez a coisa, na prática, mais importante desse plano, foi o Grupo EGC. Por quê? Ele possibilitou
que as pessoas, representantes de vários órgãos, se comunicassem tanto de forma virtual, pelos aplicativos, né, de mensagem instantânea, como de forma presencial. Então, nos protocolos tinham marcos de ação. Ó, acontecendo isso, chegando em tal estágio, tem que se reunir lá no centro de operações. Né? O centro de operações é todos conhecem, que integra toda essa ação coordenada. E então tinha a ação presencial também dos representantes. A título de exemplo, ó, a sala de controle lá no COR, com a atuação presencial dos representantes, o coordenador da sala de controle, mas aqui a gente tinha representantes de vários órgãos, né? Então, representante da Conlurb, representante da Rio Águas, representante de várias instituições, da Defesa Civil também, iam para o COR para atuar. E outro papel fundamental do COR é a parte de comunicação, não só a atuação, mas informar a população o que está acontecendo. Isso é fundamental. Em que estágio está a cidade e para onde ela pode ir. Estou até aqui com o meu amigo assessor de imprensa lá, e isso aqui, nesse exemplo aqui, duas entrevistas ao vivo simultâneas. Então, isso é muito importante. E a atuação em campo, né? Além, obviamente, dos gestores, dos tomadores de decisão estarem juntos, da comunicação à população, obviamente, tem que estar a atuação em campo. Bom, com esse grupo EGC, virtual, em mensagem instantânea, presencial e acompanhando tudo que estava acontecendo de uma forma sistemática, com metodologia, foi possível a gente fazer uma relação, relacionar, infelizmente não está dando para vocês verem, aqui são 22 eventos meteorológicos durante o verão. Então, desde lá de 23 de dezembro até 15 de abril, né, eu coloquei uma linha de corte, no final do verão, foram 22 eventos em que aquele grupo, equipe de gestão de crise, foi mobilizado. Houve atuação das agências, em algumas situações em muito maior grau, em algumas ações em muito menor grau. Em algumas ações, em alguns eventos durou 3, 4, 5 horas, e em alguns eventos durou vários dias. Então, eu destaquei aqui com a seta 3 eventos em que houve uma mobilização realmente muito significativa. O maior deles, acredito que todos lembram, logo depois do Carnaval, 14 de fevereiro, a cidade ficou aí numa situação muito complicada, ficou em estágio de crise, mas além dessa, teve outras duas em que houve muito problema na cidade. Bom, só de olhar para isso, eu já falei, pô, que legal, a gente tem uma relação dos eventos, isso é importante, isso tem a ver com o CIURB, relacionar, só que talvez a gente possa ir além. Acabei de dizer aqui e mostrar que 3 desses eventos foram muito mais significativos que os outros. Será que a gente não pode pensar em uma escala, em algo que classifique isso de forma metodológica, obviamente, com critérios, com parâmetros, com índice, com conversa, obviamente, com os órgãos específicos, e a gente chegar a algo que, daqui a um tempo, a gente pode saber, ó, em tal ano teve eventos de tal tipo. É claro que são vários outros fatores envolvidos, a resposta da cidade, a situação da cidade. O colega aqui acabou de falar da permeabilidade, vou continuar com esse mantra, né? Eu já faço, vou continuar, realmente isso faz toda a diferença, e serve para a gente ter o histórico e nortear nossas ações. Bom, e qual o objetivo, então? De certa forma, eu já falei. Qual o objetivo dessa escala? Identificar e deixar registrado historicamente, de forma sistematizada, os eventos meteorológicos que causaram impacto significativo. Médio, alto e muito alto. Não estou entrando nos pequeno impacto. O pequeno impacto é aquela árvore que caiu, aquele bolsão pontual, uma região sem luz. São coisas pontuais que isso acontece em várias daquelas chuvas, que eu vou mostrar depois o resultado. Mas eu quero, sim, marcar os de médio, alto e muito alto. Justificativa. Compete ao COR no decreto, manter banco de dados e tal, compete à Defesa Civil realizar cadastro, estudos, isso possibilita que a gente faça estudos. Aliás, a gente reativou agora na Defesa Civil, reestruturou, né, um centro de estudo e pesquisa sobre desastre, em que o Alexander Araújo é um dos responsáveis, é meu chefe, e a gente está, essa é uma das ações, tem várias outras, até vou mostrar aqui, e aqui destacando o CIURB. A gente já sabe, é o que está se falando aqui o tempo todo, reunir, gerir, atualizar informações. Bom, aqui é a primeira tabela que eu estou mostrando efetivamente, novamente não dá para ver, mas só para vocês terem uma ideia o que é essa escala. Ela tem 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, o nível 1 médio impacto, nível 2 alto impacto, nível 3 muito alto impacto, e são 10 critérios. Tá? Vou passar rapidamente, eu acho que vai dar tempo, passar em cada um deles, sem entrar em detalhe, mas vou mostrar cada um deles. Então, esses 10 critérios, eles precisam ser alguns atingidos, por exemplo, para médio impacto, precisa atingir 3 critérios dentro desses parâmetros.
Para o alto tem que atingir 5 critérios dentro dos parâmetros dele. E aqui 7 critérios. Então, tem uma metodologia. Bom, mas de onde veio essa metodologia e como é que ela foi validada? Bom, validada ela ainda não está, mas ela passou por técnicos da prefeitura, técnicos experientes, técnicos representantes de várias instituições. Então, o Felipe Mandarino participou de 2, de todas as que teve, o Ricardo Dorce, contribuição fundamental, obviamente, né, quem gerencia o Alerta Rio. Rio Água esteve presente lá com o Nelson, com Pedro Martins e nós da Defesa Civil. Acadêmicos e pesquisadores também tomaram ciência. Como eu falei, a gente tem o Centro de Estudo e Pesquisa sobre Desastre, que a gente interage com pesquisadores. Eles ainda não validaram, né? Usar o termo validar também é muito ousado, mas eu digo assim, eles tomaram ciência e estão de acordo. No mínimo estão de acordo que isso vá para frente. É claro que tem que afinar algumas coisas. Bom, isso foi feito um artigo nesse sentido e foi apresentado num evento científico nacional em Porto Alegre, o Encontro Nacional de Desastres, foi recente, há um mês e pouco. E como eu falei da interação com a universidade, a gente tem uma parceria com a FRJ, que começou com outro projeto, mas que isso está se ampliando. E então, por que eu estou enfatizando isso? Porque aí a gente tem esse contato para fazer a validação acadêmica, que já é um outro grupo de pesquisadores. O Araújo, que eu comentei, ele é professor universitário, ele tem interação com outros professores, então tem grupos aqui da Uniswan, da Universidade Veiga de Almeida, da Celso Lisboa, que participam desses grupos, né? Uma reunião lá no COR, são várias reuniões que acontecem. Saindo um pouquinho da escala, mas mostrando uma aplicação do CIURB que a gente já faz, né? Defendendo o CIURB, mas mostrando como essa escala ela pode ser usada também no CIURB. Isso aqui é um dos mapas que nós da Defesa Civil já colocamos no CIURB. É um mapa, por exemplo, de grandes emergências. Aqui eu não estou falando de chuva, tá, gente? Aqui eu estou falando de emergências como desabamento da 13 de maio, queda da ciclovia, explosão do Frio da Carioca. Infelizmente, temos que mencionar uma recente, o incêndio no museu. E que estão colocadas já referencialmente para a gente ter uma ideia do que aconteceu já na nossa cidade. Porque senão a gente fica, aconteceu uma explosão lá no Filé Carioca. Quando? Já não lembro mais. Quantas pessoas morreram? Não lembro mais. Então aqui tem metadados, se você clicar vai aparecer. Eu, por acaso, nesse caso, eu coloquei o número de vítimas fatais como a bola. Você vê que a maior bola aqui é na 13 de maio. Mas poderia colocar outros critérios, né? Questão de definir. Só que aqui está subjetivo, tá, gente? Está subjetivo. Quais são essas emergências, essas grandes emergências? Eu fui perguntando para pessoas e foram falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quem sabe futuramente até pensar numa escala disso, mas vamos separar as coisas, isso é um outro passo. Voltando à nossa escala de impactos meteorológicos. Então, tenho pouco tempo, vou falar rapidamente dos critérios. Então, um dos critérios é a chuva, outro critério, bolsões, alagamentos, enchentes, outro critério, queda de árvores, outro critério, movimento de massa, outro, vias intransitáveis, outro, falta de energia elétrica, outro, acionamento de sirenes. Acho que todos sabem, né? Tem 103 morros na cidade com sirene, então só o fato de acionar a sirene é um impacto. Você imagina um morador de uma comunidade ter a sirene tocando durante a chuva. Solicitações emergenciais à Defesa Civil, aquele cidadão que liga, estou com a casa caindo, o meu muro caiu, né? Solicitação emergencial, não é simplesmente qualquer solicitação durante a chuva, isso tem uma equipe que filtra, tá? Cada um desses critérios aqui, pessoal, tem detalhes deles, como é que ele é aplicado. Demanda de informações, repercussão na mídia externa, vou voltar a falar dele. E danos humanos, né? Óbitos e feridos. É claro que alguns desses critérios vão sofrer alguma modificação dependendo da situação, até mesmo situação política. A repercussão da mídia ela pode ser uma, se a imprensa quer dar um destaque ou se não quer. Porém, como são 10 critérios, isso evita que um falso positivo ou um falso negativo mude o nível da escala, né? Eu queria também abordar o primeiro critério, chuva. Alguns podem pensar, mas como é que ele misturou chuva com impacto, se chuva é o evento causador? Isso foi conversado nas nossas reuniões e foi discutido que a gente entendeu, e essa é a minha posição também, que a chuva por si só ela já causa um impacto. Quando está chovendo muito forte, o cidadão ele já muda a sua forma de atuar. Os órgãos públicos municipais já se mobilizam, mesmo antes de acontecer o problema, de acontecer a queda de árvore, de acontecer o alagamento, já há um impacto pela chuva por si só. A comunicação do COR sabe disso na prática, o cidadão já interage com ela, está chovendo muito forte,
tal. Então, a chuva, ela é também, eu acho que, na minha opinião, faz todo sentido ela estar como um dos critérios. Bom, e como é que seria a integração e aplicação com o CIURB? Olha, o primeiro critério já está, aliás, eu conheci recentemente, é uma aplicação nova, queria parabenizar mais uma vez, mais uma coisa excelente do CIURB, que é esse painel de chuvas, de uma forma clara, georreferenciada, você tem acesso aos 33 pluviômetros da informação. Então, a questão aí de programação, de inserir esses parâmetros do critério 1 aqui, então você imagina, quando atingir o nível 1, né, médio impacto, neste critério, vai aparecer talvez alguma coisa aqui, ou que seja só internamente, né? Não apareça para a população, porque esse daqui é aberto para a população, mas internamente esse painel de chuva informe, ó, o critério 1 foi atingido no nível 1. Se atingiu o nível 2, foi atingido no nível 2. O critério 2, que é alagamento, isso daqui foi feito de forma experimental pela Aroeira, a gente interagia por trocas de e-mail, e eu sempre fui fã do CIURB, como eu já falei várias vezes, mas eu pensei que o CIURB só poderia ser usado pós-evento. E o Aroeira me falou, não, Marcelo, o CIURB pode ser usado, inclusive, real-time, pode ser usado durante a emergência para ajudar a coordenar. Então, aí cabe a uma integração de sistemas do COR com o CIURB. É claro que o COR já tem o sistema dele, o COR tem a visão de resolver o problema, né, gente? É óbvio que resolver o problema é muito mais importante do que eu me preocupar em armazenar o dado. Porém, se a gente conseguir fazer as duas coisas, eu não estou querendo isso de uma hora para outra, se a gente conseguir fazer as duas coisas, resolver o problema, que é a prioridade, e também gerar essa informação, ter isso como banco de dados histórico, aí sim a gente chega no ideal. Tá? Então, aqui foi uma aplicação, um teste, em que marcava onde está tendo alagamento, isso já é referenciado, e aí, assim por diante para outros critérios. Eu só tenho exemplo para esses dois critérios, né? Mas assim por diante para outros critérios. Para queda de árvore, para acionamento de sirene, né? Existe o sistema da Defesa Civil que marca quando a sirene foi acionada, onde está, é questão de integrar, justamente o que o CIURB se propõe, integrar. E aí cabe a provocação, cabe a todos nós, representantes de órgãos, colaborar com isso. Bom, já é o meu penúltimo slide. Então, agora eu estou voltando ao resultado da aplicação da escala, tá? Ainda sem usar o CIURB, mas foi possível aplicar a escala, de forma experimental nos 22 eventos que eu mencionei, estava essa tabela aqui, só que sem a classificação. Então, desses 22 eventos, no verão, nós tivemos um de muito alto impacto, isso de acordo com os critérios, foram atingidos 7 critérios dos 10, nos parâmetros do nível muito alto, que são parâmetros altos, né? A gente não entrou aqui em detalhe, mas, por exemplo, parâmetro de chuva para o nível muito alto é um parâmetro alto. Ricardo Dorsi, que conhece muito de chuva, sabe, é um parâmetro alto. Número de queda de árvore, se eu não me engano, são mais de 100 quedas de árvore, ou até mais que isso, quer dizer, são números altos, e além disso tem que atingir 7 critérios. Não adianta atingir só um, teve muita queda de árvore, mas foi só isso. Não vai sair do nível 1. No máximo vai atingir o 1, talvez o 2. Para chegar no nível 3, que é esse muito alto impacto, realmente tem que ser um evento marcante, né? E aí a gente tem outros, né, que do passado, claro, abril de 2010, aquele grande desastre, 96, são desastres ainda maiores, são desastres que causaram impacto assim, até muito maior. Porém, a gente tem que ter também registrado esses desastres que causaram impacto foram vários dias, gente, em fevereiro. Isso não pode cair no esquecimento. E os médios também, e baixos, como eu já mencionei. Então, aqui foi uma aplicação experimental, acho que meu tempo está terminando, acho que eu consegui terminar na hora. Obrigado, gente, espero que tenha sido proveitoso. Bom dia a todos, eu sou o brasileiro Victor Fico, sou da Subsecretaria de Meio Ambiente, eu sou geógrafo de formação, estou subgerente de monitoramento da biodiversidade.
da minha subsecretaria e Secretaria de Meio Ambiente. Quero agradecer ao IPP pela oportunidade de estar aqui e, assim, com muito orgulho também que a gente faz parte do comitê gestor do próprio Sistema de Informações Urbanas desde a sua formação. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto na participação da gestão desse sistema, como também na proposição de novas tarefas e integração das tarefas do nosso órgão ambiental ao Sistema de Informações Urbanas, né? Nada do que vou apresentar aqui seria possível sem o CIURB. Assim, a integração dessas atividades, ela, na verdade, é mais do que uma integração, faz parte da atividade das quais a gente faz hoje, faz parte da nossa rotina de trabalho, como atividade de monitoramento ambiental, né? Muitas outras atividades, para além do monitoramento ambiental, deverão ser, por obrigação, integradas ao sistema de informação, mas essas das quais eu vou me deter aqui, elas são realmente, de fato, não são apenas atividades que foram feitas para monitoramento, mas foram feitas a partir de uma infraestrutura montada dentro do sistema de informações urbanas, tanto infraestrutura de informática, como infraestrutura de aplicações e infraestrutura também de know-how técnico que o CIURB oferece. Nesse sentido, esse seminário é realmente uma oportunidade para agradecer a todos que participam do CIURB, em especial o Instituto Pereira Passos. Enfim, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem umas atividades que são de características cada vez mais ligadas à atividade de geoprocessamento, à geotecnologia. Nossa subgerência é responsável por essas atividades, e uma das primeiras atividades que desde o início se destacaram nesse sentido, é o carro-chefe, digamos assim, da nossa companhia, é o monitoramento das florestas do Rio, né? O Rio de Janeiro, ele é uma cidade privilegiada do ponto de vista da cobertura verde nativa. 30% do nosso território ele é coberto de cobertura de Mata Atlântica nativa, né? Nos diversos graus de recuperação ou de sucessão ecológica, ou nos seus diversos ambientes típicos de Mata Atlântica. A gente está falando de restingas, está falando da floresta umbroífera densa, como falou o Luiz Otávio, que é a floresta de encosta, mais propriamente, estamos falando dos manguezais, estamos falando dos brejos. Essas são feições tipicamente de Mata Atlântica. Então, falando disso, a gente está falando também de uma parte importantíssima do nosso território municipal. Se levarmos em conta outras feições que também acompanhamos com o monitoramento da cobertura vegetal, esse índice chega perto de 50%. Esse é um monitoramento permanente, do qual utilizamos imagens de satélite, evidentemente, algumas fotografias aéreas históricas, né? Ele foi feito pela primeira vez nos anos 90, usando imagens de baixa resolução Landsat Spot, com classificação automática e supervisionada, e depois, nos anos 2000, 2010, especialmente, se inicia uma outra fase desse processo, que é o processo de incorporar a geotecnologia mais moderna e a classificação de imagens de alta resolução cada vez mais presentes em nossas rotinas, né? Por que fazer um trabalho como esse? Por que fazer um trabalho como esse na cidade do Rio de Janeiro? Além de ter um percentual imenso ainda de cobertura verde nativa, a gente tem uma cidade que é multifacetada, uma cidade que tem uma infraestrutura verde também muito heterogênea. Então, a gente identificar essas feições de cobertura vegetal nativa é fundamental para a questão de planejamento urbano, planejamento ambiental e estabelecer estratégias de ocupação do território. E sem a geotecnologia isso seria impossível, né? Hoje em dia, falar de monitoramento da cobertura vegetal, estamos falando de geotecnologia, estamos falando de aliar tecnologias geográficas com, nesse caso, com as ciências naturais. Estamos falando da botânica, estamos falando dos profissionais de engenharia florestal e estamos falando também de tecnologia de informação. Então, o monitoramento da cobertura vegetal expresso, como vou mostrar ali no Sim Floresta, ele é uma aliança bem sucedida entre geotecnologia e as ciências da natureza. Ele pretende ser uma caracterização detalhada do bioma de Mata Atlântica da cidade, como já falei. É um trabalho único no Brasil, até porque a cidade do Rio de Janeiro, nesse ponto de vista, ela é única, né? 30% do território, quase isso, coberto de cobertura vegetal nativa, é algo ainda espantoso, uma cidade com 6 milhões de habitantes, 6 milhões e 300, 400 mil pessoas.
uma cidade que pretende ser global, e é global, uma metrópole brasileira de grande importância, ter esse percentual merecia também um trabalho que seria único e inédito, né? Ele pretende ser um instrumento de gestão mais seguro para a tomada de decisões, né? E o principal instrumento de consulta e autorização é o nosso Sistema de Informação Geográfica, o SIG Floresta, publicado dentro da infraestrutura do CIURB. Vou apresentar rapidamente aqui como é que ele está estruturado, de forma a gente ter uma ideia, depois se os senhores quiserem consultá-lo com mais cuidado. Aqui tem uma apresentação dele, né? Tem aqui o mapeamento da cobertura vegetal com as suas características, né? A cidade, ela, como vocês já conhecem, ela tem uma cobertura verde concentrada basicamente em maciços e nos seus contrafortes, mas também a área de baixada com vegetação nativa, né? A área de mangue, restinga e brejos. E aqui com esse sistema nós conseguimos fazer a disponibilização da informação de acordo com o que foi levantado tanto no campo quanto nas interpretações de imagens de satélite. Eu não vou falar tanto da metodologia de classificação, existe aqui um pequeno informativo sobre isso, que está aqui do lado, nesse informações, vocês podem verificar o sistema de classificação que foi utilizado, ele tem a ver com o sistema de classificação híbrido, tanto do Brasil quanto da legislação de Mata Atlântica do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e esses resultados gerais para o município, né, destacando-se as evoluções de 2010 a 2016. Vale dizer que os resultados que estão aqui no SIG Floresta são resultados de 2010, 2014, 2016 e agora, neste ano, será publicado 2018, assim que nós tivermos acesso às imagens de alta resolução, de acordo com a constelação da Digital Globe, né? A Digital Globe nos garante isso. E assim, todas as consultas que estão disponíveis no SIG Floresta, elas são de diversas naturezas. Você pode fazer filtros, né? Filtros por área, filtros por formação florestal, pode-se fazer consultas por bairro, pode-se fazer consultas por região administrativa, por área de planejamento. E tem uma questão muito importante, a gente estava falando da aliança entre geotecnologia e ciências da natureza. Os trabalhos de levantamento de campo, de levantamentos florísticos de campo, foram incorporados ao SIG Floresta. Isso nos ajudou, inclusive, a melhorar a classificação e dar uma qualificação a esses fragmentos florestais, tanto das imagens, tanto no mapeamento, como também na disponibilização do público. E essas informações estão disponíveis aqui. Se vocês observarem, tem duas formas de consultar, né? Tem uma forma mais direta, através do clique imediato, né? Você consegue visualizar qual a feição que você está identificando. Né? E estava falando dos levantamentos florísticos. É possível levantar ou reconhecer quais são as áreas que tiveram levantamentos florísticos. Isso é particularmente interessante, porque eu consigo ver a nível de indivíduo, eu consigo ver a nível de espécie, né? Quais são as espécies que foram encontradas em quais lugares da cidade, né? Vou fazer uma consulta rápida aqui, ver se ele consegue reunir isso em pouco tempo, mas vai ficar muito difícil. Vamos lá? Não vai fazer? Não vai fazer, também, não tem problema. Eu vou partir para... Eu acho que não está funcionando, né? Enfim. Tudo bem. Depois, em outra oportunidade, vocês podem apresentar. Está travado aqui meu Internet Explorer. Eu vou voltar à apresentação. Então, esse trabalho de criar uma base de dados estruturada num sistema de informação e publicada através de uma infraestrutura coletiva, corporativa, realmente é uma das grandes vantagens para a gente do CIURB. Enfim, a SIG Floresta é apenas um exemplo mais claro para a gente, de inicial e também definitivo, de como incorporar informações de monitoramento ambiental com a infraestrutura oferecida pelo CIURB. Alguns resultados gerais, vocês podem encontrar isso também lá no sistema, mas é só para você identificar que essa incorporação de dados leva também, ou conduz também a uns valores
É possível recuperar as informações através da geotecnologia por divisões geográficas, né? Estamos falando aqui das áreas de planejamento, que são a forma mais adequada ou mais utilizada pela prefeitura para a definição dos valores de diversos fenômenos, inclusive nesse caso de cobertura vegetal, a divisão por antropismos, por cobertura vegetal nativa e por outros, né, outras feições, e aqui mostra claramente a concentração de áreas verdes na AP4, que é na Baixada de Jacarepaguá, e na AP5, tem os maiores estoques de cobertura vegetal nativa do município do Rio. Esses são valores de comparativos de 2010 a 2016, são dados bastante alarmantes do ponto de vista ambiental, especialmente para as feições de áreas verdes de baixada, né? Estamos aí, eu destaco a questão dos brejos, que perdeu em apenas 6 anos 20% da sua área territorial inicial de 2010. Se pegarmos informações anteriores, com certeza esses valores vão ser até bem maiores. São 536 hectares que foram perdidos em apenas 6 anos. É um valor bastante significativo. Temos que lembrar que nos últimos 6 anos a cidade do Rio de Janeiro passou por transformações na sua infraestrutura urbana bastante significativas e bastante importantes. Isso teve impacto também na cobertura verde. É possível utilizar o monitoramento para diversas ações, inclusive para essa que eu citei aqui, a definição de áreas de recuperação, a melhoria das condições de avaliação por licenciamento ambiental e de fiscalização. E citamos agora há pouco com a atualização do Otávio o cálculo de áreas verdes, né, que permite o ranqueamento e definição de áreas prioritárias para investimentos públicos e na infraestrutura verde da cidade. A definição de corredores ecológicos, algo importantíssimo também. A gente acha que os corredores ecológicos são um instrumento fundamental, corredores verdes e ecológicos são instrumentos fundamentais para a manutenção da cobertura verde e melhoria da qualidade de vida da cidade, especialmente naquelas áreas que são pouco infraestruturadas do ponto de vista da cobertura vegetal. Mais um trabalho do monitoramento da cobertura verde, que faz parte do nosso programa permanente, esse é um projeto mais novo, é o Monitor Verde. Ele trabalha numa outra escala temporal e numa outra escala também espacial. Como falávamos do monitoramento da cobertura vegetal de Mata Atlântica, estamos falando de levantamentos de estoque de cobertura vegetal nativa, estamos falando de grandes fragmentos ou fragmentos percebidos numa área mínima, né, que é de 1.000 metros quadrados, mas nesse caso aqui não. Sempre se perguntava qual é o que está acontecendo na cidade nesse momento, a nossa pergunta era recorrer ao SIG Floresta, recorrer ao sistema de cobertura vegetal nativa. Quando se fala da natureza da ocupação urbana, da velocidade que essas coisas acontecem na cidade, acontecem a todo momento, deve-se dizer, era preciso criar um outro instrumento de acompanhamento da evolução da cobertura verde em uma outra escala temporal, em uma outra escala espacial. Esse é o objetivo do Monitor Verde. A gente trabalha com boletins mensais de acompanhamento das alterações da cobertura verde da cidade, né, buscando entender aonde estão acontecendo e oferecendo essa informação aos setores de fiscalização e aos setores de repressão às alterações, às atividades ilegais da cidade, né? Em especial ao setor de fiscalização ambiental, que hoje, inclusive, é multifacetado, é dividido em algumas áreas da cidade, né? E ele tem, diferentemente dos outros, do SIG Floresta e do próprio monitoramento da cobertura vegetal nativa, ele atinge todas as feições vegetacionais em uma escala espacial bem grande, bem pequena. Com feições bem pequenas, né? É capaz de observar as alterações num tempo bem exíguo, ou seja, é possível fazer relatórios mensais e permitir a resposta rápida da fiscalização. Utilizamos escala imagens que a gente considera como baixa resolução, talvez por causa do município ser com esse tamanho, né? Usamos imagens Landsat e Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia, né? A Landsat 8 tem 30 metros de resolução e a Sentinel-2 tem 10 metros de resolução. Reparem, na classificação de cobertura vegetal nativa, nós usávamos imagens de alta resolução a nível de 50 centímetros, 1 metro e por aí. Essas estamos falando de resoluções mais baixas,
mas com uma resolução temporal muito maior. A todo momento, ou pelo menos 2 vezes por mês, uma imagem de Landsat hoje passando pelo município do Rio. E Sentinel-2, pelo menos uma imagem de boa qualidade no município do Rio. Essa é uma imagem, a imagem à esquerda é uma imagem RGB, do espectro do visível, mostrando uma área da zona oeste da cidade. E essa é uma composição da banda vermelha, na direita, né, com a banda do infravermelho. Nós utilizamos para fazer essa classificação, para gerar uma informação de alterações da cobertura verde, as imagens, um processamento de imagens para gerar um indicador chamado NDVI, o Índice de Vegetação de Diferença Normalizada. É muito utilizado no mundo inteiro para definição de áreas verdes, né? E nesse caso do Rio de Janeiro é bastante útil também, especialmente para a definição rápida dessas áreas de alteração. A imagem direita mostra essa composição colorida entre a banda do vermelho e a banda do infravermelho próximo, que geram o índice NDVI. O que nós procedemos? Fazemos uma comparação de 2 meses subsequentes, né? Digamos, um mês de agora, mês de setembro, com o mês de agosto, por exemplo, e fazemos o cálculo de NDVI dessas 2 imagens. Através da utilização do software qualquer de imagem, de classificação de imagens, ou de utilização de imagens, no nosso caso utilizamos o ArcGIS, que é a ferramenta mais à mão, mais próxima de nós. Nós fazemos uma álgebra e fazemos uma imagem de diferença entre os 2 valores de NDVI e podemos assim saber aonde estão essas áreas de retração com menores valores de cobertura verde. Reparem, as áreas em preto, não sei se vai funcionar isso aqui, as áreas em preto, que são as áreas com menores valores dessa álgebra de mapas de NDVI, são as áreas potenciais de perda de cobertura vegetal, né? Essas áreas em preto, que marcadas em vermelho, né? Reparem, elas foram identificadas visualmente e também a utilização de um histograma de composição dos pixels. Também foi bastante útil essa análise estatística das imagens feitas a partir dessa álgebra. Do lado, mais uma vez, a imagem RGB à direita e aí a imagem sucessiva com a comparação. Reparem como as áreas em preto do lado direito são observadas na imagem do visível, já sem cobertura verde, né? A imagem original tinha cobertura verde e no mês subsequente já não tinha mais. Então, essas imagens, essa informação, ela é calculada através do Sistema de Informação Geográfica. Elas podem ser verificadas utilizando a ferramenta do DGBM, da Digital Globe, que é uma ferramenta fornecida à Prefeitura do Rio, e incorporam-se ao Boletim Mensal de Alterações. De janeiro de 2017 a junho de 2018, foram detectadas 267 hectares de área de cobertura verde alteradas nas diversas formações, tanto cobertura verde graminiosa ou mesmo supressão de árvores. Esse é um retrato de um dos boletins, né, fazendo uma captura de tela das áreas onde foram verificadas as alterações, né? Isso é fornecido ao setor de fiscalização, que pode tomar providências necessárias. E isso também é consolidado no boletim na forma de área, quais são as áreas que foram onde mais perda de vegetação, né? E depois existe um trabalho de planejamento com base nessa informação, que eu vou apresentar aqui rapidamente, que é um trabalho de consolidação das informações desde o início do nosso trabalho, de 2017, janeiro, até, nesse caso, junho de 2018, onde se utiliza, mais uma vez, o Sistema de Informação Geográfica e pode-se criar uma camada superposta de hotspots, ou seja, quais são as áreas que mais perderam cobertura verde nesse pequeno período de um ano e meio. Com base nisso, a gente pode traçar estratégias exatamente nessas áreas. Essas áreas em vermelho são as áreas que estão mais suscetíveis, neste momento, a perdas ou aumento da cobertura, a perda de cobertura verde e aumento da expansão urbana na cidade, né? Reparem, a escala temporal que nós trabalhamos no SIG Floresta e no monitoramento da cobertura vegetal nativa, ela nos dá um retrato. Esse outro retrato do monitor verde é um retrato mais
digamos, mais imediato, um retrato onde devemos intervir neste momento, né? Essa ferramenta é muito interessante porque pode fazer com que nós nos concentremos neste momento em atividades de fiscalização preventiva, de modo que essas áreas sejam mais bem fiscalizadas, tanto pelos órgãos municipais, também pelos órgãos estaduais e federais que estão à disposição aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Reparem como a zona oeste da cidade está com áreas de hotspot bem grandes, né? Neste momento estão áreas assim intensamente acossadas pela ocupação, e a Baixada de Jacarepaguá, especialmente os ecossistemas aí frágeis de baixada das vargens, né? Eu vou tentar ser rápido agora, meu tempo está acabando, ou já acabou. Eu vou falar de 2 iniciativas que já foram colocadas à disposição do CIURB, né? O resgate de fauna, o levantamento de espécies de fauna silvestre que foram resgatadas pelo Serviço de Patrulha Ambiental. A Patrulha Ambiental é um serviço que trabalha 24 horas por dia. Foram levantados desde o início do trabalho da patrulha dados de 3.600 animais resgatados. Esses animais foram resgatados a nível da espécie, ou seja, identificados pela espécie, e foram divididos em classes, ordens, famílias e espécies, né? E ele mostra uma amostra bastante significativa das relações entre a biodiversidade carioca, né, no caso da fauna carioca, e a cidade, né? Como é que a cidade se relaciona com a sua biodiversidade, nesse caso, a fauna silvestre. Existe um mapa interativo, né, que está disponível. Vou tentar apresentar aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Este aqui. Resgate de fauna. Ele mostra quais são as áreas com maior intensidade de resgates, né? Não são áreas onde, a princípio, a população de fauna vive. Elas são áreas onde esses animais foram resgatados. Em sua grande maioria, são animais silvestres de pequeno porte, que chegam à malha urbana procurando algum tipo de, enfim, alimento, abrigo, etc., e acabam se misturando a áreas urbanas, né? Isso é muito interessante, inclusive, para determinar quais são as áreas que devem ser condições de fazer esses resgates, né? Esses resgates são feitos de forma às vezes muito improvisada, e às vezes também dificuldades muito grandes de identificação desses animais, onde devem ser soltos esses animais depois repostos na natureza. Então, esse tipo de informação é muito interessante do ponto de vista da gestão ambiental. Acho que eu estou pulando aqui, né? Enfim. Opa. Não acabou, não. Tem uns dados aqui importantes aqui sobre o perfil da qualidade desses dados, né? Depois eu pode dar uma olhada na apresentação. Basicamente são animais, boa parte dos animais que foram resgatados são mamíferos, mas isso tem a ver com um animal especificamente, que é o gambá, que é um animal chamado generalista, e ele é um animal que entra bastante na malha urbana e é muito resgatado. Mas existem outros animais muito importantes também, como é a capivara, a jiboia, o jacaré de papo amarelo, que são animais também bastante encontrados. E esse dado bastante significativo, que tem a ver com os dados do Cobertura Verde, são os dados por AP. A AP4 é o que tem o maior número de resgates na cidade, especialmente por causa da prevalência das áreas verdes nessa região e das áreas de baixada, de brejo, restinga e mangue. Árvores protegidas é o último que vou apresentar. São árvores que foram tombadas, ou estão em unidades de corte, ou são conjuntos extraordinários de árvores. Cada uma tem um tipo de proteção, né? Aí são exemplos de árvores que foram catalogadas e disponibilizadas através do sistema. O sistema está disponível também no CIURB. São 60 árvores no total, ou agrupamentos protegidos, e foram reunidas nessa aplicação chamada Árvores Protegidas. Lá vocês vão ter mais informações. Novos projetos, terminar com isso, são projetos que têm a ver com a utilização de geotecnologias, integração desses dados dados ambientais com a geotecnologia. Nesses 2 casos é um processo fundamental. A atualização da nossa lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, ela leva em conta critérios da IUCN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, ela que estabelece os critérios
de ameaça para os animais e para a flora, né? E um dos critérios mais utilizados é o critério de localização. Então, utilizamos bancos de dados disponíveis na internet e alguns dados também de campo para estabelecer a posição dessas amostras, a posição dessas ocorrências, e com base nessa informação, utilizando o sistema de informação geográfica, é possível definir com outros critérios associados qual é o status de ameaça de cada uma dessas espécies de flora e fauna. E o trabalho que está sendo agora começado, foi mencionado pelo Felipe, é a integração dos dados da rede da qualidade do ar ao DataRio. Também esses dados são integrados, tem uma rede de qualidade do ar formada por 10 estações fixas e uma móvel, e esses dados estão sendo integrados ao DataRio, e vai haver uma publicação de um sistema interativo também de consulta. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Rômulo Giacomo, eu sou engenheiro florestal e trabalho na Conlurb, na coordenação de manejo arbóreo da diretoria de serviços urbanos. Também, lá na Conlurb, eu estou representante do CIURB. Gostaria de agradecer aqui a organização pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. O CIURB é uma forma que a gente tem uma ferramenta importantíssima de integração de dados da Prefeitura, como nós já vimos aqui ao longo desses dias de apresentações. O ArborRio, como surgiu o ArborRio? Ele surgiu de uma necessidade que nós temos de mapear as nossas árvores da arborização urbana, e também de um sonho antigo de nós técnicos em ter um sistema que pudéssemos ter todo esse controle da arborização urbana. Eu entrei na Conlurb em 2011, esse projeto a gente desenvolve desde 2015, e no meu mestrado eu tinha uma parte da minha dissertação foi com SIG. Então, eu tinha o conhecimento, um pouco de conhecimento de como fazer, de como desenvolver um sistema já referenciado, mas nós não tínhamos nem recursos e também não tínhamos os instrumentos necessários. E foi aí que conhecemos a equipe do IPP, e onde foi possível, através do Arquivos Online, desenvolver esse sistema de gestão da arborização urbana. Só uma contextualização bem rápida, para a gente poder entender de que forma que foi arquitetado essa ideia. Desde 2008, a Conlurb ela é responsável pela poda, pelo manejo arbóreo na cidade do Rio de Janeiro, e a Fundação Parques e Jardins ela ficou responsável pelo planejamento, pela legislação e também pelo plantio o replantio na arborização urbana. Tá? A arborização urbana, o manejo da arborização urbana parece ser algo simples, mas na realidade é extremamente complexo. Não é somente a gente chegar e podar uma árvore, remover uma árvore. Não, quando a gente vai executar um manejo, existe todo um planejamento por trás desse manejo, onde a gente tem que vistoriar o vegetal, a gente tem que identificar, contextualizar o vegetal naquela área, verificar se a gente tem algum problema de conflitos com rede elétrica, se temos problemas de tráfego na via, se a via é muito movimentada, é pouco movimentada, se temos carro estacionado. Então, todo serviço que a gente vai fazer, nós temos que verificar toda essa contextualização, acionar os órgãos necessários para que nós possamos executar o manejo. Se falha um apoio, se falha um órgão, todo o serviço
serviço ele é desfeito porque a gente não tem como realizar esse manejo. Tá? Então, nesse sistema, nós pensamos como um sistema de gestão e também que atendesse ao nosso serviço, ao manejo da arborização urbana. Então, é um sistema de gestão, mas é um sistema operacional. Então, nós pensamos ao longo do desenvolvimento, desde o plantio da árvore até a sua remoção. Outro detalhe importante é que os pontos que são levantados na arborização viária do Rio de Janeiro, a gente considera como pontos de arborização. Por que pontos de arborização? Porque é um ponto onde pode ter uma árvore, como também pode ter um toco, ou pode ter uma gola vazia, que cabe à fundação aprovar ou não o plantio de uma árvore naquele local. Por exemplo, a gente tem uma árvore, a árvore morreu, tem que ser removida e aquela gola vazia, a fundação foi lá e aquele local não atende mais o critério de um novo plantio de outra árvore, então aquele ponto ficará no histórico, mas será um ponto que não receberá outra árvore no plantio. Então, o que é o arborreio? Ele é um conjunto de aplicações desenvolvidas em ambiente SIG e tem o objetivo de mapear, monitorar, gerenciar e planejar a arborização urbana da cidade do Rio de Janeiro. Ele está inserido no CIURB e também ele está compatível com o novo plano diretor de arborização urbana da cidade. Nós pensamos em um banco de dados que fosse o mais completo possível, tá? Onde, a partir desse banco, a gente pode ser cadastrado todo o entorno do vegetal, toda a localização do vegetal, todos aqueles detalhes, todos aqueles parâmetros que implicam no manejo do vegetal. E, além disso, os dados de espécie, dados dendrométricos, fitossanidade do vegetal, se tem algum defeito estrutural, se tem rachaduras, enfim. Nós tentamos fazer um banco de dados o mais rico possível para que nós possamos ter subsídios para fazer muitos estudos e também gerar muitos modelos e diferentes aplicações em cima desse banco de dados. Bom, os principais produtos dessas aplicações seriam aplicações desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada nível hierárquico. Então, ele te dá essa base de dados, te dá subsídios para você poder desenvolver inúmeras aplicações e de forma que vai atender a cada grupo específico. Redução de custos e maior agilidade na tomada de decisão, tá? Então, a gente tendo todo esse conhecimento da área, a gente pretende reduzir custos e maior agilidade, obtenção de laudos técnicos padronizados, todo manejo realizado pela Conlurb, ele é precedido de uma visita técnica de um engenheiro florestal ou agrônomo, no qual emite um laudo técnico, aí sim a poda é realizada. Histórico de cada vegetal, a gente passa a ter um histórico de tudo que foi realizado aquele vegetal, desde o plantio até sua morte. A gente pretende fazer uma integração com 1746, ainda está em desenvolvimento, e integração dos dados e acesso de diferentes órgãos da prefeitura. Então, esses dados são no CIURB e é onde diferentes órgãos podem estar utilizando dessas informações. Inclusive, nós já temos uma parceria já com a Fundação Parque de Jardins, onde eu vou falar um pouco mais à frente. Como nós começamos... o primeiro grande teste do sistema foi o Censo Arbóreo da URCA, que foi um projeto piloto, tá? Isso foi em 2015, e onde nós inventariamos em torno de 1.170 árvores.
Esse é uma das telas de uma das aplicações. Essa é uma aplicação de gerencial da Diretoria de Serviços Urbanos, onde a gente pode identificar esses azulzinhos aqui, é onde teve uma visita do engenheiro e tem um laudo técnico pronto. O vermelhinho seria a estimativa de poda. Aonde tem uma setinha seria toco para ser removido. Aonde tem um quadradinho verde é uma gola vazia esperando um novo plantio. E aonde tem uma bolinha verde é uma poda realizada. Então a gente consegue acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo. Você consegue fazer toda uma gestão em tempo real da arborização urbana da cidade do Rio de Janeiro. Conseguimos exportar, a gente tenta explorar o máximo de possibilidades do ArcGIS Online, tá? A todo momento surge uma ferramenta nova, então está em constante atualização. Essa aqui é uma outra forma da gente estar extraindo informações, tá? Com poucos cliques, você vai lá, e aqui seria uma estimação e gestão dos serviços. Então, onde eu consigo verificar que aqui nessa região, que é o bairro do Grajaú, eu teria 651 árvores com necessidade de diferentes serviços e necessita de apoio da Light, ou seja, eu só conseguiria trabalhar aqui com apoio da companhia desligando a energia e conseguiria executar 1.075 serviços sem apoio da Light. Podemos também acompanhar o que nós realizamos. Então, eu realizei nessa área, que é a mesma área do Grajaú, 12 remoções e em torno de 450 podas, e a gente consegue identificar o tipo de serviço realizado. E com isso eu também posso fazer uma melhor gestão das minhas equipes, porque eu posso estar avaliando a eficiência de cada equipe, não apenas por um número bruto, de número total, mas sim pelas atividades, pelos manejos, pelas atividades relacionadas por cada equipe. Gera um histórico, então cada ponto de arborização vou ter um histórico, onde eu vou ter a fotografia, e isso a gente consegue acompanhar todo o que aconteceu naquele vegetal. Os laudos técnicos padronizados, tá? A partir desse sistema, o técnico visita a árvore e, pelo próprio celular, utilizando o collector, ele gera o laudo técnico, que é esse laudo aqui, onde vai para a equipe e para campo. Após a equipe executar o serviço, esse laudo ele volta para a gerência, onde o administrativo dá baixa no sistema e atualiza o sistema. E a gente sonha um dia já ter o smartphone com a equipe na rua, onde da própria rua ele já finaliza o serviço. Continuamos podendo exportar relatórios em planilha Excel e conseguimos acompanhar a qualidade do nosso serviço. A gente consegue fazer acompanhamento da qualidade do serviço e, caso for necessário, treinar a equipe que tenha sido verificado algum problema de execução do serviço. Só destacando, né, que a gente pode trabalhar utilizando smartphones ou então via web, tudo em tempo real, e já tivemos esse sistema, ele ainda está em fase de implantação, nós não estamos utilizando ele em sua plenitude, mas nós já tivemos alguns projetos bem interessantes, onde ele foi fundamental e ele foi o protagonista para que nós tivéssemos sucesso nesses projetos. O primeiro grande desafio desse projeto foi o Sistema Centro para Todos, não sei se todos aqui conhecem, que a gente tinha um desafio, todos os órgãos da prefeitura tinham um desafio de transformar o centro da cidade em um ótimo lugar para se morar e para se visitar. Isso em 8 meses, e em cada mês a gente tinha que entregar uma área pronta. E com a poda não foi diferente, nós entramos com estagiários, fazendo todo o levantamento da área, identificamos todos os serviços necessários. Identificamos os serviços necessários, 4.300, inventariamos 4.300 pontos,
identificamos 2.500 serviços e conseguimos executar 2.140 serviços em mutirão. Cada fim de semana nós tínhamos 5 equipes trabalhando e foi graças a esse sistema que a gente conseguiu ter êxito e cumprindo a agenda programada, prevista. Um outro grande desafio foi o projeto Olimpíadas, que foi a identificação e execução dos serviços críticos no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde nós tínhamos um mês para poder entregar o entorno da lagoa com com a arborização manejada. Fizemos um mutirão de estagiários novamente, levantamos todos os serviços necessários e conseguimos com um mutirão de 5 equipes trabalhando em torno da lagoa, na Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, graças ao Arborrio, executar sem grandes problemas, sem grandes transtornos para a população. Tivemos um projeto mais recente, que foi o projeto Árvores em Escolas, onde a gente tinha como meta inventariar a arborização das escolas, tá, do município, as escolas municipais, e onde nós desenvolvemos essa aplicação, onde os estagiários iam para campo, já com a escola localizada, e a gente acompanhava em tempo real a inserção, o mapeamento nas escolas. Ao longo do projeto, nós conseguimos mapear 38% das escolas municipais da cidade do Rio. Com a Fundação Parque Jardins, eles tinham uma meta de fazer o levantamento do bairro de São Cristóvão, nos procuraram e o banco foi integrado ao órgão e eles fizeram o levantamento de em torno de 1.200 pontos de arborização do bairro de São Cristóvão. Desde 2015, quando nós iniciamos o desenvolvimento desse sistema, nós conseguimos já mapear em torno de 46 mil pontos de arborização. A meta é 1 milhão de árvores, que é o que está estimada para a cidade do Rio de Janeiro. É tudo uma construção que é onde nós queremos chegar em 1 milhão de árvores. Como considerações finais, as principais considerações desse sistema: ele é um banco de dados georreferenciado, que a gente pode georreferenciar todas as árvores da cidade. Ele tem como finalidade a otimização da gestão das árvores e contribuir para a melhor qualidade de vida da população, otimização da aplicação dos recursos humanos e financeiros da Conlurb, redução do risco de queda de árvores na cidade, porque nós podemos identificar, a partir do levantamento, onde nós temos árvores críticas e podemos ir lá e vistoriar e ver se há necessidade de remoção ou poda dessa árvore. Redução do tempo de resposta às demandas de serviços e integração com diferentes órgãos, onde a gente pode estar fornecendo informações para outros órgãos e também captando informações através do CIURB. Esse aqui é só para poder destacar, isso foi semana passada, foi uma homenagem que a presidência fez aos engenheiros, as 2 engenheiras florestais, que é a Joelma e a Cristiane. Elas foram responsáveis pela inserção de maior número de pontos no Arborrio. Lembrando que a gente estamos ainda em fase de disponibilização de equipamento, então eles fizeram com recursos próprios. Os nossos parceiros, o IPP, que é parceiro desde o início, e a Fundação Parque Jardins também, que é nossa parceira de trabalho e que nós estamos sempre conversando para poder tentar desenvolver algo que atenda com a melhor eficácia possível aos 2 órgãos. Aí é só os créditos de todos que participam desse projeto, tá? E muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Mais uma vez agradecemos aqui aos palestrantes. Antes de abrir para a pergunta, rapidamente, citar mais uma vez, a gente acaba sendo repetitivo,
mas a cada ciclo de palestras a gente percebe como o CIUBER vem crescendo, né, em quantidade e qualidade de informação na utilização das suas ferramentas. Sem mais delongas, vamos passar às perguntas. Alguma pergunta? Murilo, pergunta? Levantou o dedo. Levantou o dedo. Oi? Felipe, pergunta. Olá, boa tarde. Eu sou Pedro Martins, do Centro de Operações da Prefeitura. Eu queria dirigir uma pergunta ao Brasiliano sobre o mapa de acompanhamento das áreas verdes da cidade, né? Bom, como eu sou do Centro de Operações, eu sempre olho um pouco a parte operacional da coisa, né? Tentando puxar como é que, de alguma forma, esses dados contribuem para ações efetivas na cidade, né? E a minha pergunta é essa: como é que isso acontece hoje, né? Como é que é essa integração entre esse acompanhamento que você faz, né, de áreas verdes que vão, que vão ficando menos verdes ou que vão diminuindo, e as equipes operacionais da prefeitura ou de outros órgãos que de alguma forma têm essa responsabilidade de atuar em resposta a esse tipo de problema? Como é que hoje isso funciona? É uma dúvida que me veio. Sim. Essa também é uma dúvida que está acontecendo agora. Na verdade, está sendo construído. Porque, assim, a rigor, todo dado de monitoramento, ele demandaria uma ação correlata. Quando se fala do nosso SIG Floresta, a gente tem algumas ações que foram trabalhadas ao longo do tempo. Reflorestamento, como é que você pode aproveitar as informações para enriquecimento, a estabelecer novos planejamentos de unidades de conservação. Como está falando do monitor verde, que é uma escala temporal completamente diferente, a questão se dificulta um pouco, dificulta muito mais, né? Nosso setor de fiscalização não estava preparado até quando a gente começou a fazer essa produção de informação, não estava preparado para receber esse tipo de informação. Nesse momento, estamos estabelecendo uma rotina de receber esse dado, o setor de fiscalização, porque ele é dividido em uma parte de escritórios técnicos, que são regionais, divididos pela cidade, e uma parte que chama patrulha ambiental. A patrulha ambiental ele é um serviço 24 horas que funciona com duas bases para trabalhar com a questão imediata do dano, né? Então, essas equipes elas estão divididas e, assim, cada realidade é uma realidade diferente. Então, a gente está tentando trazer essas pessoas, que são gestores também da cidade, gestores que estão no campo todo o tempo, para trabalhar com esse tipo de informação, que não é uma informação tão usual para eles, que é uma informação de GIS, né, de Sistema de Informação Geográfica, e que essa informação seja não só vistoriada no campo, mas também abastecer o mesmo sistema de informação. Estamos produzindo agora, nesse momento, dentro do portal da Prefeitura, o portal fornecido pelo CIURB, uma aplicação com que eles possam pegar a informação que veio do Monitor Verde e atualizá-la, ou seja, qual foi a providência? O que eu vi em campo? A área é essa mesmo? A área é menor? De fato, teve dano? A rigor, com a imagem, fica claro, teve o dano, mas às vezes o dano é temporário, às vezes o dano ele pode ser um dano eventual, né? Isso vai informar no sistema. Qual foi a providência que foi tomada, como eu já falei, ou seja, o sistema de informação que vai ser oferecido a eles também vai ser algo que vai ter dar o suporte à atividade, né? Mas a rotina, o fluxograma de atividades ainda não foi definido com toda a clareza. Eu acho que o Centro de Operações pode nos ajudar nisso. Era isso que eu ia falar. Eu queria, de alguma maneira, depois a gente pode falar aqui, para também não atrapalhar o debate, mas queria te convidar para ir lá ao COR conversar com a gente. Até esse momento, o nosso setor de fiscalização nunca falou desse assunto, né? A gente fala assim, como é que o Centro de Operações poderia ajudar? A gente nunca tocou nesse assunto, mas acho que com a sua participação, a sua intervenção, isso agora nos ilumina mais. Acho que isso é importante. Agora, a informação é riquíssima, a gente considera a informação riquíssima, e ela pode oferecer diversos insumos para várias atividades, inclusive do Centro de Operações. Ok, temos mais uma pergunta. Com licença, eu podia fazer um comentário sobre essa questão? Sim. Até eu tinha comentado com ele
durante a sua apresentação, que a Secretaria de Meio Ambiente, eu não sei, talvez ela seja vista como uma coisa mais de planejamento, licenciamento. Então, hoje, por exemplo, parece que tem uma pessoa de um contrato de monitoramento da qualidade do ar que participa do centro. Somente essa pessoa, que é uma pessoa terceirizada, e que mal conhece os outros setores da Secretaria. E a Secretaria, eu estava assim rapidamente elencando, o Vitor lembrou de mais um, nós temos algumas dezenas de equipes de reflorestamento em comunidades, algumas dezenas de equipes de guardiões de rios em rios, algumas dezenas de hortas, algumas dezenas de parques naturais municipais com gestores e pessoal. E, além disso, a patrulha ambiental com veículos, guardas, equipes. Será que não dá para ajudar em nada lá no centro? Não, parece que não, né? Porque não tem ninguém da Secretaria de Meio Ambiente lá, parece que não é importante ter alguém lá, né? Enfim, foi só uma observação. É que nós somos técnicos, a gente sabe como é que a gente está lá embaixo, a gente não participa dessa tomada de decisão, mas a gente, às vezes, vislumbra coisas que as outras pessoas não veem, né? É isso. Uma pergunta, por favor. Bom, olha só, eu sou Eugênia, da SMU, e a gente já conheceu o trabalho do meio ambiente, até recentemente, a gente vem pensando em atividades comuns. Quer dizer, você falou do boletim, se não me engano, de um boletim que vocês, de identificação de áreas, não é isso? Onde houve redução, né, da cobertura natural. E isso é uma coisa que interessa muito o urbanismo, que a gente está iniciando um trabalho de monitoramento da irregularidade, sabe? De acompanhamento do surgimento de áreas irregulares e tudo mais. E isso, a gente gostaria até de receber esse boletim e participar desse tipo de ação, que eu acho que é bastante importante, né? Então, a gente até queria ver se está disponível isso, se vão disponibilizar isso para outros órgãos, enfim, era por aí. Sem dúvida, eu acho que agora você está levantando uma outra questão que é importante. Assim, é um trabalho interno, obviamente, ele tem interesse para a administração pública, né, para os órgãos de administração pública, de fiscalização, de controle especial, mas também para planejamento, né, assim, como criar, nós trabalhamos com normas, né, como criar normas de controle de uso da ocupação do solo, que garantam que essas áreas que ainda são verdes permaneçam verdes, né. As áreas verdes prestam vários serviços. A gente está falando aí de algo assim, meio do tipo, eu protejo o verde porque eu acho interessante, eu acho legal. A gente está falando de qualidade de vida, estamos falando de serviços ambientais fundamentais para uma cidade como o Rio, que tem, repito, 6 milhões e muitos habitantes, né? Então, manter essas áreas verdes, estamos falando de áreas que não são áreas de maciço, da Tijuca, maciço da Mendanha, estamos falando de áreas que são no meio da cidade. Eu apontei para o mapa ali e mostrei áreas da Zona Oeste que estão ali, desculpa a expressão, bombando de novas atividades urbanas, muitas delas, grande parte delas são ilegais, né, irregulares do ponto de vista assim. A gente tem uma dificuldade. A primeira é saber se essa atividade, de fato, a ocupação que foi feita lá, ela é regular, via de regra não é, né? O que a gente considera hoje regular é o que vem das licenças ambientais. A gente faz uma consolidação com os dados do licenciamento ambiental, que tem a informação geográfica, né? E compara essas duas coisas. Quando tem uma coincidência entre o dano, aparente dano, e a licença ambiental emitida, nós emitimos um alerta, botamos uma observação. Olha, lá tem nessa área que foi colocada como área de alteração, tem uma licença. Mas essa licença tem que ser conferida. Primeiro, se a licença foi dada para corte de árvores ou para corte de expressão de vegetação. Segundo, a área que foi detectada o dano, possível dano, coincide com a área da licença. Então, o setor de licenciamento vai ter que verificar isso também. Ou melhor, o setor de fiscalização que está lá no campo vai ter que verificar, porque quem dá a chamada baixa de restrição é o setor de fiscalização. Então, assim, essas integrações entre órgãos que trabalham com controle e com esse trabalho, sim, deverá acontecer. Vocês poderão receber esses boletins sem nenhuma dúvida. Bom, temos 2 perguntas e vamos encerrar para tentar não passar tanto do tempo. Próxima. Eu sou Rose, do Instituto Pereira Passos. Eu fiquei pensando, Vitor,
se esse também, né, como a gente poderia dar objetivar assim, uma aplicação prática desses boletins que são fundamentais, como a Eugênia já ressaltou, para os órgãos de fiscalização, de planejamento e de licenciamento, se assim como, por exemplo, a GeoRio faz alta suscetibilidade baixa e média, e se for alta e média, me parece que os projetos têm que passar necessariamente pela GeoRio. Esse tipo, né, esse dispositivo, né, de que também alguns projetos, porque nem todos os projetos têm licença ambiental, porque às vezes acontece no lote e, na verdade, aquele risco é cumulativo. Então, se eu tivesse áreas, como vocês mostraram, que já são críticas, que já estão muito, né, por exemplo, agora tem empreendimentos como Minha Casa Minha Vida, que antes era uma comissão multidisciplinar, agora é só habitação que está analisando. Tem um empreendimento de 40 mil unidades na subida da Grata Funda, Estrada dos Bandeirantes, Vargem Pequena, que eles estão analisando sozinhos, não necessariamente vai passar pelo meio ambiente. Se houvesse um dispositivo, continua, mas seria interessante ter essas áreas críticas, né, onde que um olhar sobre o impacto, né, cumulativo daquelas licenças, enfim, tivesse que passar por uma análise mais pormenorizada do meio ambiente, né? Isso tem a ver com, concordo com você, assim, na verdade tem a ver com a questão mais geral de avaliação da própria presença de cobertura vegetal nativa ou não. Acho que no caso desses episódios onde você implanta grandes empreendimentos, como Minha Casa Minha Vida, ou como galpões em Santa Cruz, como está acontecendo agora, e outros grandes empreendimentos que vieram das Olimpíadas, essas atividades elas precisariam ter tido um outro olhar. Como não tendo, acho que daqui para frente é preciso verificar quais são as áreas frágeis. Já há vários levantamentos. Você citou da casa da GeoRio. O SIG Floresta fornece um insumo fundamental, né? O SIG Floresta é o principal recurso para avaliação de áreas com vegetação nativas e especialmente vincular essas áreas com fragilidade ambiental. No caso você está falando de uma área em Vargem Grande. Neste momento, a gente está se debruçando sobre a necessidade de proteção explícita sobre essas áreas. Então, assim, há sim uma necessidade de proteção, de geração de uma norma mais explícita de proteção de áreas frágeis de baixada no Rio de Janeiro. Isso não há dúvida. No caso do monitor verde, falando da resolução temporal e da escala temporal, acho que abastece de um outro sentido. Acho que abastece sim. Como eu posso dizer para as equipes que estão trabalhando com a repressão à ocupação irregular, aonde ela deve centrar suas atividades? O que ela deve fazer? Aonde ela deve se concentrar, né? E eu acho que é um planejamento diferente, um planejamento assim de uma escala temporal um pouco mais curta. E o SIG Floresta e a monitoramento da cobertura vegetal nativa, uma escala mais longa, mais distante, né? Última pergunta, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou professora de projeto de planejamento urbano da PUC do Rio. Eu queria dirigir a pergunta ao Marcelo, da Defesa Civil. Eu queria saber se vocês estão fazendo, imagino que estejam, claro, e quais são os resultados de um acompanhamento e medição das ações nos momentos de crise sobre a cidade e para um melhoramento contínuo, né, dessas ações, um aprimoramento da eficiência e eficácia delas. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Bom, quem faz isso é a Defesa Civil junto com o COR, né? O COR, ele faz, como eu falei, o acionamento dos recursos, ele se preocupa em resolver o problema, mas faz parte também do todo a busca por melhorias, entender o que aconteceu, entender o que foi bem feito, o que foi mal feito. Por exemplo, a gente está finalizando um documento chamado Lições Aprendidas, o pós-chuvas do verão. E aí sim a gente vai relacionar onde aconteceu uma coisa que a gente não sabia, o que não funcionou. Então, tudo isso vai estar relacionado. Mas para te dar mais detalhe, eu queria te convidar para, depois disso, a gente se falar, porque eu acho, como eu ressaltei na minha apresentação, muito importante a participação da academia. Então, vocês vão conhecer o que já está sendo feito
e vão poder nos ajudar, sim, talvez algum ponto específico ou de uma forma macro. Como eu falei, o que deu certo, o que não deu certo, onde que a gente pode melhorar, e isso ser passível de estudos, de artigos técnicos, artigos científicos. Como eu citei também, eu sou totalmente a favor da abertura dos dados, obviamente, desde que eles sejam possíveis, né, de ser que não vai causar nenhum dano se um dado restrito for aberto, mas de uma forma geral interagir com a academia. Agradeço aí sua participação e sua interação. Bom, agradecer a presença dos palestrantes, informar que retornaremos impreterivelmente 1h30, né, para podermos dar conta das temáticas da tarde. Teremos um painel com 3 palestrantes, depois mais 2 apresentações de técnicos da Prefeitura. E logo ao iniciarmos a parte da tarde, faremos sorteio de alguns brindes e teremos a apresentação do resultado do concurso de ideias. Pedimos que todos retornem para ter conhecimento sobre as ideias e saber os seus autores. Muito obrigado e até à tarde.